Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, o ministro Barroso respondeu a ela se arrependeu ou não do voto dele, que condenou o presidente Lula. Absolutamente. O meu voto não teve nada a ver com o presidente Lula. A vida de um juiz procura exercer o seu ofício com integridade e sem partidarismo, exige decisões que são pessoalmente difíceis. E a minha decisão era, vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula, vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz, eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero bem ao réu, ou o meu papel é aplicar a jurisprudência. E note-se bem, aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal. Foi o cumprimento de um dever. Acho que eu nunca tinha explicado. Em seguida, ele foi questionado se ele já teve oportunidade para conversar com o presidente Lula sobre esse voto. Eu acho que o presidente é um homem que já esteve tempo suficiente no sereno para entender qual é o papel de um juiz que cumpre o seu dever de aplicar também a ele o que havia aplicado a outras pessoas. Eu sempre tive a esperança, pelo menos, de que o presidente assim entendesse. Mas eu nunca me senti na necessidade de explicar por que eu cumpri honestamente o meu dever. Aí, depois de tentar justificar o que não tem justificativa, ele aproveitou para puxar o saco do presidente. Eu vou te dizer assim, o presidente Lula, primeiro, ele é uma pessoa muito agradável e muito carismática. Eu vou te dar um exemplo na minha vida pessoal. Logo depois que ele se elegeu, ele veio na minha casa antes de tomar posse. Fez uma visita e conversamos. Foi uma ótima conversa e lá estava, minha mulher era viva ainda, e lá estava a minha sogra, que não tinha simpatia pessoal por ele. Ela é estrangeira, a minha sogra é holandesa, e não entende muito bem do mundo e não tinha simpatia pelo presidente Lula. Ficou 10 minutos com ele e ao final desses 10 minutos ele arrumou uma fã apaixonada. O presidente tem uma capacidade de convencimento que eu acho que advém da autenticidade dele. Então, eu posso ter, eventualmente, divergências de política internacional. Eu posso ter alguma divergência de política econômica. Mas eu tenho admiração e apreço pelo presidente. Eu só queria saber, ministro Barroso, já que você colocou a culpa do seu voto injusto na Lava Jato, por que em 2024, você, quando foi julgar a juíza Gabriela Hart, você simplesmente a protegeu? Votou contra o seu afastamento, pediu vista e retardou o processo e tentou arquivar o caso? Obviamente que você foi derrotado pela maioria do CNJ, que abriu um processo disciplinar contra ela. Mas por que você a defendeu? Mesmo sabendo toda a bandidagem que a Lava Jato cometeu. Sabe por que você tentou proteger a Gabriela e demais pessoal lá da Lava Jato? Porque você sabe que se você condenasse ela, que se você entregasse ela, você estaria entregando a si e seus pares do STF. Porque todos vocês estavam cientes que estavam condenando um homem inocente e mesmo assim o condenaram. Enfim, apesar de toda a sua falsidade, ministro Barroso, nós não podemos negar o seu papel importantíssimo agora na defesa da soberania, diante dos ataques do bolsonarismo, diante dos ataques dos Estados Unidos, mas vamos dar a César o que é de César. Inclusive, ele falou em entrevista recentemente à Globo News que vai fazer um retiro espiritual e que depois desse retiro ele vai decidir se vai se aposentar ou não. Dizem nos bastidores que ele tá doido pro Lula arranjar um emprego para ele em alguma embaixada fora do Brasil. Dizem, não sei se é verdade. Mas e você, me conta o que é que você achou dessa entrevista do Barroso, dessas falas? Você acreditou nele? Ah, e não esquece, se quiser colaborar com o meu trabalho para te manter bem informado, bem informada, é só fazer qualquer doação através da chave Pix, flavioflorenciopix@gmail.com. Repetindo, a chave é flavioflorenciopix@gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.